Nós vamos então, neste momento, ao estudo da Palavra de Deus. Eu convido os irmãos aí a abrirem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 13. Nós vamos dar seguimento aí ao estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 13. Romanos 13, nós leremos todo o capítulo aí, são 14 versículos, nós leremos todo e Deus nos ajudando, nós queremos escorrer todo o capítulo nessa noite. Romanos 13, 1, a palavra de Deus diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois, não traze em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigo o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é agora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armaduras da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, Senhor, nós te agradecemos, porque nós podemos, nesta noite, já louvar ao seu santo e maravilhoso nome. Neste momento, ó Pai, nós queremos ouvir da tua palavra, e nós, ó Pai, queremos, de fato, receber em nosso coração a tua palavra e queremos, ó Pai, que o Senhor nos instrua com a mesma. O Senhor usa, ó Pai, este miserável servo do Senhor nas tuas santas mãos, para a glória, ó Pai, do teu santo e maravilhoso nome. E que nós possamos, nesta noite, aprendermos os ensinamentos do Senhor e que nós possamos guardar nossa mente, nosso coração e também, ó Pai, colocar em prática tudo quanto o Senhor vem a nos dizer. Abençoa, ó Pai, a tua igreja, aqui em Tangueiras, ao redor do mundo. O Senhor esteja, ó Pai, com cada um dos teus servos. O Senhor possa suprir a eles as necessidades. O Senhor possa, ó Pai, abençoar aqueles que estão enfermos. Então, são tantas enfermidades, ó Pai, que têm acometido o teu povo. Até mesmo este coronavírus, ó Pai, que o mundo tem lutado contra este mal. Mas nós rogamos, ó Pai, não só por esta enfermidade, mas por todas. Que o Senhor, ó Pai, coloque suas mãos sobre os teus servos, o Senhor cure, ó Pai, cada um de sua enfermidade, segundo a tua santa vontade. Ó Pai, porquanto nós sabemos que a tua vontade, ela é boa e perfeita para conosco. E nós, ó Pai, pedimos ao Senhor, confiados no seu poder, na sua graça, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos.
Nós vamos então estudar nesta noite o 13º capítulo, né, da Epístola de Paulo aos Romanos, e vamos dar o segmento, assim como no capítulo 12, né, nós vimos Paulo falando ali sobre os relacionamentos, né, do cristão, a forma como nós devemos nos relacionar. Aqui no capítulo 13 também, ele vai estar continuando no mesmo segmento aí, e nós estaremos então a continuar a falar sobre os relacionamentos do cristão como filho de Deus, ok? Então, os relacionamentos do cristão como filho de Deus. Em Romanos capítulo 12, na semana passada, o apóstolo Paulo, né, ele abordou o nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos, com os nossos irmãos e com os nossos inimigos. Os irmãos se lembram, na quarta-feira passada, nós vimos sobre isso, né, em Romanos capítulo 12. Agora aqui no capítulo 13, ele analisará aqui mais 3 tipos de relacionamento. O relacionamento com as autoridades, o relacionamento do cristão com as autoridades, o relacionamento do cristão com a lei e o relacionamento do cristão em espera da volta de Cristo Jesus. Então, no capítulo 13, o apóstolo Paulo vai abordar esses 3 tipos de relacionamento. Então, vamos lá. Primeiro relacionamento, nós veremos aí, Paulo, no versículo 1 ao versículo 7, ele fala sobre o nosso relacionamento com as autoridades, né? Então, olha só, o nosso relacionamento com as autoridades, ele vai falar do versículo 1 ao 7. E ele fala 4 verdades aqui básicas, que ele vai abordar para nós aqui, falando, né, sobre a forma como nós devemos relacionar com as autoridades. Olha o versículo 1 comigo, mais uma vez, ele diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então veja que Paulo, ele está dizendo aqui, falando, né, nos ensinando primeiramente sobre a origem da autoridade. E Paulo destaca aqui 3 aspectos importantes nesta origem da autoridade. Primeiro, que toda autoridade, ela procede de Deus. Ainda que em alguns momentos, né, a gente olha até o nosso país, nós olhamos e falamos: olha, mas nós passamos por um período tão ruim, seja lá com respeito à presidência do país, ou sobre o governo do estado, ou até mesmo sobre a prefeitura, né, do município onde nós moramos, e nós falamos: mas como que pode um mau administrador assim, e essa pessoa ter sido aqui colocado por Deus? O que a gente precisa entender, e a gente vê isso, né, ao longo da história bíblica, é que Deus, ele realmente institui as autoridades sobre as nossas vidas, e ele usa inclusive da autoridade sobre a nossa vida em 2 segmentos. De uma forma para nos abençoar, então ele usa alguns que vão nos abençoar, e usa outros até mesmo para ser um juízo, né? Fazer um juízo sobre as nossas vidas, até mesmo sobre a nossa nação. De repente acontece, né? Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos muito isso, inclusive no Novo Testamento, mas no Velho Testamento nós vimos tantos impérios, né, que se levantaram e dominaram o mundo e começaram até mesmo a oprimir a nação de Israel. E no Novo Testamento, inclusive, quando Jesus, né, vem a este mundo, a nação de Israel está sendo oprimida mais uma vez, e oprimida agora pela nação romana, né, pelo povo romano. Então, amado, Deus às vezes usa, né, até mesmo dessas autoridades, quando nós olhamos, então, essas autoridades que às vezes são ruins sobre alguns países e tudo, e a gente olha e fala: mas como é que Deus fez isso, né? E Deus, então, ele usa essas pessoas assim para juízo de nós, ok? Mas ele também usa essas autoridades também para ser uma bênção nas nossas vidas. Paulo vai falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Mas o que nós não podemos esquecer é que essas autoridades, todas elas procedem de Deus. Não há uma autoridade que não proceda de Deus. Então, quando nós olhamos todo o patamar, né, nós olhamos lá, presidente do nosso país, seja governador, prefeito, seja o policial, né, que trabalha fazendo a segurança da nossa cidade,
Todas as autoridades, todas aquelas pessoas, né, que estão em eminência, foram colocadas ali por Deus, sejam cargos tanto eclesiásticos quanto não eclesiásticos, todos eles foram colocados por Deus. E sendo assim, nós precisamos entender que a autoridade que essas pessoas têm foi dada a elas por Deus. E assim nós não podemos de maneira nenhuma ir contra essas autoridades, nos colocarmos, né, contra essas pessoas e até mesmo falar mal, né, difamar essas pessoas. Eu sei que alguns vão falar assim, não, mas quando tem tantas coisas ruins que as pessoas falam sobre as autoridades, e que é verdade, não é nenhum tipo de difamação, né? Mas nós, como igreja, nós sabemos muito bem que o nosso dever, nossa responsabilidade como cristão é justamente de nós, então, orarmos por essas autoridades, para que Deus possa usá-las da melhor forma possível e elas possam se deixar ser usadas por Deus. E a palavra de Deus, inclusive, diz que nós devemos orar para que Deus haja na vida dessas pessoas, desses líderes, inclusive do nosso país, para que nós venhamos ter uma vida sossegada e quieta, né? Então, nós precisamos entender isso. Ao contrário de falarmos mal das autoridades, nós precisamos orar por ela, né? Esse é um mandamento qual Deus nos deu com respeito às autoridades, orarmos por eles, para que Deus possa dar a eles a sabedoria necessária. Na atualidade, nós estamos passando, né, por este problema aí com o coronavírus, e o nosso presidente, tanto governadores quanto os prefeitos, né, das nossas cidades, precisam de verdade da nossa oração, precisam de receber de Deus sabedoria para ver e tomar as decisões corretas na atual situação a qual nós estamos passando. Inclusive, uma preocupação, né, grande aí sobre as nossas autoridades, com respeito até mesmo após esta quarentena, né, que já nós nem sabemos mais quantos dias, né, que nós já estamos de quarentena, nós já até perdemos o tempo, né, mas nós precisamos entender que futuramente pode ser que venha até um grande problema aí na questão financeira do nosso país. E essa tem sido uma preocupação, inclusive, do nosso, né, presidente aí, dos governadores também, dos prefeitos, creio que também tem esse tipo de preocupação. Mas veja, amado, estamos passando por um momento difícil, por uma crise no país. E nós não precisamos, né, não devemos criticar, mas nós devemos orar por essas pessoas, porque Deus, ele pode mover o coração de qualquer pessoa, por mais duro que ele seja. Deus dobra aquele coração para fazer a vontade dele. Quando o seu povo ora, então, Deus então faz uma obra maravilhosa, né? Então nós precisamos, de fato, orar. Então nós precisamos entender então que a autoridade, essas autoridades que constituem nosso país, elas procedem de Deus, né? Deus os colocou ali. Nós temos hoje como atual presidente o presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Ele foi colocado ali, não foi por mim, não foi por você, mas foi pelo próprio Deus. Às vezes pode olhar e falar assim, não, mas foi porque eu votei, ou então porque o fulano votou e tal, mas não, foi colocado ali por Deus, porque se Deus não quisera, né, que ele assumisse aquele cargo, Deus teria de alguma forma feito algo para que aquele homem não assumisse assim o cargo. Então a autoridade, ela procede de Deus, toda a autoridade. Também nós precisamos entender que como Deus, ele foi quem colocou essas autoridades sobre a nossa vida, nós precisamos entender que nós temos um compromisso para obedecer, de obediência a esta autoridade. É o que o versículo 1 ainda nos diz: toda alma esteja sujeita às autoridades. Então não só foi Deus quem instituiu, como precisamos nós termos também sujeição, ou seja, obedecer a essas autoridades. Salvo quando, né, nós sempre temos falado sobre isso, salvo quando essas autoridades colocarem qualquer tipo de lei contrário à palavra de Deus, contrário a Deus. Então lembre-se que a maior autoridade que o cristão tem na sua vida é Deus. Essa é a maior autoridade que nós temos em nossas vidas.
até o momento em que nós estamos passando, né? As igrejas estão com as portas fechadas, os templos, para não haver uma aglomeração de pessoas, mas nós estamos ainda cultuando a Deus, ainda à distância, né? Pelas redes sociais, como nós estamos fazendo aqui hoje. Mas, amado, nós estamos fazendo isso em obediência à autoridade a qual foi colocada em nosso país, em nosso estado, em nosso município, e também tomando cuidado para que o rebanho de Deus, inclusive os irmãos, né, não fiquem enfermos, não sejam acometidos por essa enfermidade que está aí assolando, né, o mundo todo. Mas, amado, veja que isso é um cuidado, é uma precaução para que as pessoas não fiquem doentes, para que as pessoas não morram. Agora veja, se fosse o Estado, né, fechando as portas das igrejas, falando que está proibido louvar a Deus, proibido pregar a palavra de Deus, aí não, aí a igreja iria se levantar, a igreja iria se posicionar diante daquilo que a Bíblia diz, diante daquilo que é a vontade de Deus, porquanto é a palavra de Deus que é a nossa regra, né, de fé, de prática, de conduta cristã, e aí então nós sempre vamos nos posicionar diante de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Agora, enquanto as autoridades estão fazendo as coisas de acordo com a palavra de Deus, que não venha afligir, né, ou infligir, melhor dizendo, nenhum dos mandamentos divinos, então, amado, nós temos de obedecer às autoridades que foram aí constituídas por Deus. Paulo ainda fala aqui sobre a atitude de não resistir à autoridade, né? E ele diz aí no versículo 1, ele ainda continua dizendo assim: porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Versículo 2, perdão. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então veja, nós não podemos ter essa atitude de resistir à autoridade. Inclusive no versículo 3 ele diz assim: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faze bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então veja, amado, que nós não podemos de maneira nenhuma, né? O cristão pode ter a atitude aí de resistir à autoridade. Inclusive a palavra de Deus diz que quando nós resistimos à autoridade, isso é rebeldia. E a rebeldia, né, Deus diz que é pior do que um pecado de feitiçaria. Então, quanto as autoridades elas estão governando e colocando leis, diretrizes que não venham afligir de maneira nenhuma os mandamentos, né, do nosso Deus, nós devemos nos submeter a essas autoridades e nós devemos obedecê-las. A natureza da autoridade, Paulo vai dizer no versículo 4, versículo 5, ele diz aí que, no versículo 4, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Então veja, amado, a autoridade... As autoridades que Deus constituiu, elas então são, aqui Paulo diz que elas são ministros de Deus, e elas são ministros de Deus para o nosso bem, né? Então são ministros. Esta ideia de que elas estão, a autoridade está a serviço de Deus, essa é uma realidade. Eu sei que nós estamos vivendo, né, dentro de um país que, inclusive quando se fala sobre política, a primeira palavra que se vem na mente é corrupção. Infelizmente, nosso país tem vivido durante décadas e décadas no cenário político corrupção. Mas veja, amado, que mesmo dentro desse clima, né, de corrupção em que o nosso país está, nós precisamos entender que muitas vezes aquelas autoridades que estão ali, elas estão até mesmo, Deus tem permitido elas fazer muitas coisas para que o povo mesmo pudesse, né, voltar o seu olhar para Deus. Veja que na maioria das vezes, né, na história humana, o homem só olha para Deus quando está tudo indo mal. Quando as coisas estão indo bem, o homem, ele não quer saber de Deus, ele esquece de Deus.
Ele acha que ele é suficiente para viver e ele não precisa de Deus. Até mesmo quando o Senhor Jesus Cristo, né, disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, Deus não disse que ele não amava os ricos, Deus não estava dizendo ali que era impossível de um rico se converter, mas o que Deus estava querendo ensinar ali, Jesus estava ensinando ali, é que para o rico entrar no céu ele precisava esquecer sobre o dinheiro. Ele precisava de fato lembrar-se de Deus, ele precisava depositar a sua confiança em Deus e não nas riquezas as quais ele tinha. Então, amado, muitas das vezes quando a nossa vida, nosso país, né, as coisas estão indo ruim, é assim, amado, que nós nos lembramos de Deus. Veja que por conta dessa pandemia, algumas crises foram também se levantando, né, no nosso país, falta de gás, falta de dinheiro por conta de algumas pessoas estarem desempregadas, sem nenhum tipo de entrada, né, de renda. Mas, amado, e foi nesse cenário em que eles começaram a lembrar-se de Deus. Muitos desses nem estavam lembrando sobre Deus de forma nenhuma. Mas hoje, né, nós olhamos nas redes sociais, nós olhamos as pessoas conversando na cidade e nós vemos as pessoas sempre falando sobre Deus, sempre lembrando de Deus, por conta da situação em que nós estamos vivendo. Então, muitas vezes essas pessoas, essas autoridades que se colocam nos cargos, que são colocadas nos cargos ali e que são ruins para a sociedade, elas estão ali sendo até mesmo um juiz de Deus. Então, elas estão a serviço de Deus para trabalhar para o povo e também para trabalhar para que a vontade de Deus seja feita na vida, né, do povo. Então, amado, a natureza, então, da autoridade, né? São ministros de Deus. Terceiro, a finalidade da autoridade. No versículo 3 e 4, né, que nós lemos, fala que eles vieram, olha o versículo 4, diz assim: porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então veja que a finalidade da autoridade que foram impostas por Deus é promover o bem e também coibir o mal. Esta é a finalidade das autoridades, esta é a finalidade do governo, né? Aí os irmãos olham e sabem que o nosso país, infelizmente, não tem, as autoridades não têm trabalhado muito bem nesta área, não estão promovendo o bem, não estão também coibindo o mal. Agora entramos aí há pouco com um novo presidente, com talvez a mão um pouco mais firme nessa área, vamos ver o que vai acontecer aí para frente, mas, amado, o fato é que a palavra de Deus diz que as autoridades, elas foram impostas para fazer isso, para promover o bem entre a sociedade e coibir o mal. Promover o bem em que aspecto? Nos aspectos, por exemplo, o bem espiritual. Nós olhamos no Velho Testamento, nós vemos que a maioria dos líderes, né, que foram bons líderes das nações, inclusive de Israel, foram pessoas que temiam a Deus, foram pessoas que serviam a Deus. Nós temos um grande problema, e essa é a razão de fato pela qual o nosso país, a política é tão ruim, é que no passado, os cristãos do passado olharam para a política e eles falaram que os crentes não poderiam se envolver com política, que os crentes jamais poderiam se colocar na posição de um cargo como prefeito, governador, vereador, até mesmo presidente. E, amado, tendo a igreja se posicionado dessa forma no passado, o que aconteceu foi que homens ímpios subiram ao poder, e a razão pela qual hoje o país está da forma que está é porque ele foi governado sempre por pessoas ímpias, pessoas que não temeram a Deus e não temem a Deus de forma nenhuma. Então esse é o grande problema. Quando nós olhamos para as Escrituras, a palavra de Deus, nunca há um texto na Bíblia falando sobre que o cristão não deve se envolver com política. Amado, a igreja não deve se envolver com política. Mas o crente, indivíduo, ele pode sim se envolver com política. Parece até que nós demos um tiro, né, no nosso pé. Porque até mesmo nós estamos trabalhando, pregando para que as pessoas se convertam. O nosso alvo, o alvo da igreja brasileira, creio eu, é que todas as pessoas se convertam. E aí então, quando todas as pessoas se converterem, nós não teremos mais um líder para conduzir a nação. De maneira nenhuma, né? Então
as pessoas que conhecem a Deus e que, obviamente, né, tenham uma espiritualidade boa, até mesmo para viver no meio daquilo sem se corromper, elas devem sim se levantar e elas devem envolver nessa questão. Então, amado, nós vemos, inclusive, grandes exemplos de grandes homens de Deus que no passado galgaram aí essas posições, né, políticas e foram um bom exemplo. Nós temos Daniel e seus amigos, nós temos José, nós temos reis, né, tal como Salomão, Davi e outros mais. Amado, a questão é que Deus, ele realmente, ele é quem instituiu essas autoridades. E obviamente que se nosso país ele tivesse sido governado durante os anos que se passaram por pessoas verdadeiramente cristãs, que temem a Deus, que buscam aplicar esses princípios que nós estamos vendo aqui, que o princípio, né, dessas autoridades, promover o bem, coibir o mal, o nosso país não seria o que ele é. Nós olhamos muitas vezes os Estados Unidos, e nós estamos olhando para aquele país e nós vemos a prosperidade naquele país, nós vemos aquele país sendo um país abençoado, e eu faço o desafio para você, né? Olha ali no cenário político, olha na questão até mesmo dos presidentes que passaram nos Estados Unidos, e você vai ver que vez por vez havia ali algum cristão, havia ali alguém que temia a Deus. E essa é a razão, amado, daquela nação, ela ser uma nação forte hoje, ser uma nação poderosa. Lembra o que a palavra de Deus diz no livro de Salmo, né? Diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, amado, se nós, como igreja, nós começarmos a mudar essa ótica e começarmos então a orar até mesmo pelos nossos políticos, para que Deus levante homens que sejam verdadeiramente sinceros, cristãos sinceros, e que eles possam chegar até o poder da nossa nação e eles possam ali conduzir o nosso país como Deus manda através da sua palavra, nós veremos sim uma grande mudança ocorrendo no nosso país. Então, amado, veja que a finalidade dessa autoridade é promover o bem espiritual, o bem político, né, que muitas das vezes podemos dizer, nós não temos visto esse bem político até então. O objetivo do governo civil não é promover somente o bem-estar dos governantes, como nós temos visto. Pelo contrário, né, o objetivo do governo, né, político deve ser promover o bem-estar da sociedade. Até, essa é uma opinião minha, né? Mas acredito que nenhum cargo político deveria ser tido como profissão, ou seja, a pessoa não deveria ganhar, né, um dinheiro exorbitante ali para ficar naquilo ali, porque aquilo vira um meio de vida e até mesmo gera muita corrupção. Mas talvez poderia ser algo, né, onde as pessoas ganhassem bem menos e só iriam chegar lá, de fato, aqueles que querem fazer algo, alguma diferença no país, uma mudança no país, que vão querer promover o bem para os governados, né, e não para si mesmo. Então, amado, nós precisamos entender sobre isso. Também é dever dessa autoridade promover o bem social, ajudar, né, os pobres, necessitados. O governo tem o compromisso de promover também a dignidade humana, estabelecer essa justiça social. Ele tem como dever também promover o bem econômico. O grande problema, né, do ser humano é que o homem é egoísta, ele quer tudo para ele, ele não quer dividir nada com ninguém. E muitos daqueles que estão lá em cima no poder, eles estão fazendo isso, né? Não importa, pode ser tudo para mim e para as pessoas nada. E é isso que temos sofrido, né, durante os anos aqui no nosso país. Promover também o bem moral. Nós acabamos de sair de um governo, pelo menos que se ganhasse, nós sabíamos que o país estava realmente em uma tremenda decadência moral, já estava caminhando para o abismo, né, moral, e se eles então tivessem ganhado seria muito pior. Então, amado, a autoridade, Deus coloca aqui que a finalidade da autoridade é promover o bem, é coibir o mal. Veja que o texto aqui, inclusive, nos diz que o que nós devemos entender é que a justiça, né, a autoridade, ela não traz, olha o versículo 4, diz assim: mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador
para castigar o que faz o mal. Então, veja que é a responsabilidade da autoridade coibir o mal e usando até mesmo de força, né, física, até mesmo da morte. A espada é um instrumento para a morte. Então, eu sei que isso divide, né, os evangélicos, os cristãos, a ideia sobre uma pena de morte. Amado, eu sou a favor da pena de morte, vejo nas Sagradas Escrituras que nós temos, sim, apoio para isso. Agora, se perguntasse para mim, né, olha, o senhor acha que o Brasil, então, deveria ter pena de morte? Eu diria que no Brasil nós não temos condições de ter pena de morte, não porque ela é errada, mas porque, infelizmente, nós estamos vivendo em um país que é um país corrupto e que vão morrer na pena de morte serão as classes menos favorecidas, enquanto que aqueles, né, que estão cometendo os crimes bárbaros aí no país e que tem dinheiro, esses não vão sofrer dano algum. Você sabe que o pior crime que nós temos é justamente a corrupção. O pior crime que nós temos no nosso país é a corrupção. A corrupção é que mata milhares e milhares de pessoas todos os anos, né? Pessoas na fila do SUS, pessoas que estão morrendo muitas das vezes de fome ou por falta de um medicamento do SUS por conta da corrupção. Então, amado, a palavra de Deus aqui, a autoridade, né, elas foram instituídas para coibir o mal. E coibir o mal de que forma? Usando até mesmo da força física. Porque a criminalidade no nosso país é tão grande, é justamente por esse fato, né? Tem-se uma liberdade, as pessoas sabem, entram lá já debochando da justiça, né? Olha, eu fui preso agora, mas daqui 2 horas eu estou fora, daqui um dia, 2 no máximo, eu já estou na rua. Então, amado, porque a autoridade, né, do nosso país não tem sido uma autoridade séria, que não tem cumprido, né, com aquilo que seria o seu dever, promover o bem e coibir o mal. Quarto, nosso dever para com as autoridades. Paulo diz aí no versículo 6, versículo 7, ele fala assim: por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Então, amado, nosso dever para com as autoridades, nós devemos cumprir, né, o nosso papel. Nós devemos, inclusive, pagar os tributos, mesmo que seja em uma democracia corrupta, tal como nós vivemos. Lembra os irmãos, né, sobre Jesus mesmo. Jesus também, o cenário, a época em que ele viveu neste mundo, ali a nação de Israel estava sendo escravizada, né, por Roma, e a nação ali precisava pagar altos tributos para Roma. E mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo, ele pagou os tributos, ele pagou os seus impostos. Tanto uma vez quando Pedro, né, chega para ele e ele reclamando sobre pagar tributo para Roma, e Jesus manda ele ir lá e lançar o anzol, né, no mar, e quando ele pegasse o primeiro peixe para ele abrir a boca ali, e ele teria ali a quantia exata para pagar os impostos referentes a Pedro e referentes também a Jesus. Jesus, enquanto viveu aqui, pagou os impostos. Ele foi correto, né, diante da lei dos homens também. Depois, quando ele foi perguntado, né, sobre se era lícito pagar impostos por algumas pessoas, ele então pediu uma moeda e falou para o pessoal, né, olha, de quem que é essa esfinge, né, que está aqui nessa moeda? O pessoal falou de César. E ele falou, olha, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, pagar os nossos tributos é uma responsabilidade nossa. Assim, o crente não pode se sonegar, né, impostos de maneira nenhuma. O crente deve pagar os seus impostos. Também, o nosso dever é tratar as autoridades com respeito e com honra. O cristão consciente submete-se à autoridade do Estado, honra os seus representantes, paga os seus impostos e ora pelo bem-estar do povo. Inclusive, o texto, né, nós vamos ler lá rapidinho. Nosso tempo está meio curto aqui, mas nós vamos lá. 1 de Pedro, 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 4, diz assim: admoesto, pois, antes de tudo, que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens,
pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então veja, amado, é o nosso dever, né, dar respeito, dar honra às autoridades que foram aí constituídas por Deus. O segundo relacionamento que Paulo vai dizer aqui é o nosso relacionamento com respeito à lei. Ele vai falar do versículo 8 até o versículo 10. E neste relacionamento, né, com a lei, o que Paulo destaca aqui é justamente o amor. Então, olha só, o amor ao próximo é uma dívida, e Paulo fala sobre isso, que é uma dívida impagável. Então, olha o versículo 8, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, porque vos amei uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Então, veja, amado, o amor ao próximo é uma dívida impagável. Paulo lá atrás tinha dito que nós não deveríamos dever nada a ninguém, que nós deveríamos pagar, né, as nossas dívidas. Agora, Paulo aqui, ele está falando que há uma coisa só que nós devemos dever, e isso é o amor. Essa é uma dívida impagável. Ou seja, todas as vezes nós devemos olhar para alguém e olhar para essa pessoa com amor. Por mais que essa pessoa faça o mal a nós, né, como Paulo disse no capítulo passado, ainda assim nós devemos amar essa pessoa. Nós não podemos pagar o mal com o mal, mas nós devemos pagar o mal com o bem. O amor é que vai fazer com que nós façamos isso. Olhar as pessoas à nossa volta com amor. Paulo também diz que o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Olha só, no versículo 8, na parte final do nosso texto, diz assim: porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. E aí no versículo 9 ele diz assim: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha, Paulo está dizendo aqui que o amor, aquele que ama, quem ama, ele cumpre a lei. E de fato, amado, quem ama, o que Paulo está dizendo aqui, com efeito, ou seja, quem ama não vai fazer essas coisas, não vai adulterar, ou seja, vai pegar a mulher do seu próximo, ninguém vai matar alguém, ninguém vai furtar alguém, ninguém vai dar um falso testemunho, não vai cobiçar a coisa do próximo. Por quê? Porque ama aquela pessoa. E obviamente o amor, ele não vai querer o mal. O amor, ele faz o bem. Essa é a realidade. Essa é a obra do amor, né? Quem ama, faz o bem. Quem ama está ali buscando o melhor para a pessoa amada. E Paulo termina no versículo 9 dizendo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então veja, amado, que para o nosso relacionamento com a lei, com respeito à lei de Deus, ele ser, e também a lei do homem, ele ser correto, nós devemos ter o amor. A característica fundamental é o amor. Quando nós olhamos, né, para a condensação da lei a qual Jesus fez, ele resumiu os 10 mandamentos e ele disse: ali amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Veja que a definição, o resumo, né, maior ali da lei é justamente esse: amar tanto a Deus quanto ao nosso próximo como a nós mesmos. Então o amor, a lei, ela se concretiza, ela se cumpre no amor. Então, amado, quem ama, cumpre a lei. E Paulo também fala nesse relacionamento com respeito à lei, que o amor, ele não pratica o mal contra o próximo, né? O versículo 10, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então veja que Paulo cita isso 2 vezes, né? No versículo 8 e versículo 10, dizendo que o amor, ele não faz o mal, né? O cumprimento da lei é o amor. Então veja, amado, nosso relacionamento, então, para com a lei deve ser um relacionamento de amor. É óbvio, se as pessoas amassem umas às outras, nós não teríamos tantos assassinatos como nós temos no nosso país e no mundo. Se as pessoas amassem umas às outras, como o Senhor nos pede para que amemos, né? Amar o nosso próximo como a nós mesmos, os políticos também não seriam corruptos, não tirariam, né, do pobre, necessitado, não até mesmo deixaria a situação de saúde do nosso país, a situação de segurança do nosso país entrando numa calamidade, né, como está, porque eles amariam
e eles então teriam o cuidado de fazer o bem para com as pessoas. Então, amado, veja sobre isso, né? É interessante porque o amor, né, ele de fato é a base de tudo. Terceiro relacionamento e último, nosso tempo já está indo, estou terminando. O nosso relacionamento com o tempo. Estamos falando sobre o tempo, né, curto, e aqui Paulo ele vai falar sobre esse tempo. E olha o versículo 11 até o versículo 14, ele diz assim: e isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, veja, amado, nosso relacionamento com o tempo. Então, depois aí de Paulo falar sobre a nossa conduta cristã com relação às autoridades, né? E depois, então, em relação com a lei, agora ele vem falar sobre o tempo. E, amado, o que Paulo, né, ele fala aqui sobre o tempo, que nós precisamos discernir o tempo que nós vivemos e discernir a forma como nós devemos também viver neste tempo. Irmãos, nós precisamos lembrar de que o tempo que nós temos aqui de vida é curto. É curto. Tiago já alertava sobre isso, falando, né, que a nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Agora Paulo aqui ele vai entrar dentro do mesmo pensar, falando justamente sobre este tempo curto qual nós vivemos. E lembra que ele começou no capítulo 12 falar sobre como é que nós devemos nos relacionar, como é que nós devemos viver a forma de vida cristã, a ética cristã. Ele começa a falar sobre isso e agora ele chama a atenção dizendo: olha, vocês têm que tomar cuidado, vocês têm de viver conforme o que a palavra de Deus aqui está dizendo, o que eu estou ensinando, porque o nosso tempo é curto. Então, o discernimento do tempo em que nós vivemos. Nós vivemos num tempo curto. Olha só, ele diz no versículo 11... na parte B do versículo, ele diz assim, que já é hora de despertarmos do sono. Amado, esse tempo é curto e o grande problema é que nós estamos vivendo neste tempo dormindo. Então, Paulo, ele traz para nós a ideia, olha, vocês têm que tomar cuidado com o tempo, vocês têm que discernir o tempo que vocês estão vivendo e vocês precisam acordar do sono. João também falava, né, sobre isso, ele falava assim, ó, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E, amado, o que acontece muitas das vezes com a igreja é que a igreja está dormindo no ponto, não é assim? Nós acabamos de dar um exemplo sobre isso, né? A igreja falando, não, porque não tem que envolver com política, não sei o quê, tá. Hoje o país se encontra na situação em que se encontra por conta disso. Quando nós olhamos até mesmo para os meios de comunicação, nós olhamos, por exemplo, para o rádio, né? Quando surgiu o rádio, as pessoas, muitos crentes falaram, não, que isso é do diabo, isso aí não presta e tal, e aí o diabo foi lá e tomou conta mesmo do rádio. Depois veio a televisão, o pessoal, não, porque a televisão é do diabo, não sei o que e tal, e o diabo também tomou conta da televisão. E agora entrou aí as redes sociais, né? E alguns também fizeram a mesma coisa, falando, não, porque esse negócio de internet é do diabo e tal, e usar o YouTube nada para pregação e nada. E, amado, essa é a nossa era, se nós não tomarmos cuidado, o diabo também vai tomar conta deste instrumento, que é de grande utilidade, até mesmo para a propagação do evangelho neste mundo. Então, amado, nós precisamos tomar cuidado, a igreja não pode dormir, ela não pode cochilar, ela tem que estar alerta, esperta, se envolvendo, né, com as coisas boas deste mundo, levando o evangelho da graça de Cristo Jesus para as pessoas nos campos mais distantes. Nós precisamos fazer isso, que Paulo está dizendo, nós precisamos estar acordados, esperto para a situação em que nós estamos vivendo, dando um bom testemunho, lembrando que nós precisamos estar
cuidando da nossa vida, né, da santidade da nossa vida, mas nós também precisamos estar trabalhando para o serviço do Senhor. Então, amado, estar acordado, que Paulo está dizendo aqui que nós devemos estar acordados em tudo isso, santificando as nossas vidas e atento ao serviço do Senhor. Atento ao serviço do Senhor. Então veja, a igreja, né, precisa estar acordada, vivendo também na expectativa, Paulo diz aí, na expectativa da glorificação. Esse é o tempo de nós estarmos vivendo nessa expectativa. Olha o versículo 11 ainda, ele diz assim: isso de conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo aqui não está dizendo que nós ainda vamos ser salvos, né? Que nós estamos vivendo como perdidos. Mas Paulo está dizendo aqui sobre este tempo que está próximo à chegada do tempo da glorificação dos nossos corpos. Lembra que lá atrás nós falamos, né, já um pouco sobre isso, né? Nós fomos salvos, né, da condenação do inferno. Nós fomos salvos estamos sendo salvos, né, do poder do pecado, e depois então nós seremos, através da glorificação, sendo salvo ali fugiu agora a palavra, né? Mas seremos salvos não é o poder do pecado na nossa vida, fugiu aqui, amado. Da presença do pecado em nossas vidas. Ou seja, o nosso corpo glorificado que nós receberemos assim, ele vai estar completamente livre do pecado. Esse corpo aqui é pecaminoso, por isso que ele é corruptível, por isso que ele está apodrecendo, ainda que eu estou aqui em vida, mas ele está apodrecendo. Esse corpo está morrendo a cada dia que passa. Mas, amado, quando nós recebermos na glorificação o nosso corpo glorificado, tal como de Cristo Jesus, nós teremos um corpo perfeito, um corpo sem pecado. Então, amado, é isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos entender que nós estamos chegando perto da glorificação, perto da ausência de pecado completa em nós. Então, amado, nós precisamos entender sobre isso. Paulo também diz que nós estamos vivendo na expectativa da segunda vinda de Cristo Jesus. E é de fato, olha o versículo 12, diz assim: a noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então, olha só, a noite já é avançada, o dia já está próximo. Que dia é esse que Paulo está dizendo? O dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está próximo. Está próximo o dia em que Cristo Jesus vai vir para buscar a sua igreja. E nós então, né, vamos encontrar com o Senhor nos ares. E amado, nós precisamos entender que esse é o tempo qual nós estamos vivendo. É um tempo curto. Se nós não partirmos desta vida pela morte, nós vamos partir pela vinda de Cristo. Mas tudo isso é breve. Tudo isso é um tempo curto, o qual nós estamos vivendo. E ele diz então que nós agora devemos ter o discernimento da conduta apropriada que nós devemos ter nesse tempo, de estarmos vivendo perto do fim, de estarmos vivendo perto desse tempo da glorificação, de estarmos vivendo perto desse tempo da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então ele vai dizer aqui para nós 3 formas que nós devemos conduzir as nossas vidas nesse tempo em que nós estamos vivendo. Primeiro, deixemos as obras das trevas. Olha o versículo 12, na parte B ele diz: rejeitemos, pois, as obras das trevas. Rejeitemos. Amado, o cristão precisa estar atento nesse relacionamento. Nós vimos lá atrás o relacionamento do cristão para com Deus, né? Agora, nosso relacionamento aqui com o tempo é que nós precisamos entender, é que precisamos santificar a nossa vida cada vez mais, abandonar os pecados que às vezes estão nos dominando, que estão embutidos na nossa vida, e nós devemos deixar tudo isso para trás. Nós devemos abandonar as coisas do diabo. E nós devemos nos posicionar realmente ao lado das coisas de Deus, viver realmente tentando conduzir a nossa vida ao máximo perto daquilo que esse livro diz, santificando as nossas vidas a cada dia. Paulo está dizendo sobre isso. Paulo diz ainda no versículo 13 que nós devemos também andar como filhos da luz. Olha no versículo, parte final do 12 e o 13 diz assim: e vistamo-nos das armas da luz, andemos honestamente como de dia,
não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contenda e inveja. Amados, nós devemos andar como filhos da luz. Ou seja, o cristão deve abandonar os pecados. Ele fala aqui sobre algumas classes de pecados, né? Pecados sexuais, pecados até mesmo pecados aqui, ele fala sobre honestidade, né? O homem deve ser honesto. Ele fala sobre pecados sexuais, ele fala sobre moralidade, sobre escravidão, ele fala sobre tantas coisas aqui. E amado, o que nós precisamos é deixar todos esses pecados de lado, e nós precisamos realmente viver nas obras da luz, viver aquilo que um cristão, um filho da luz, deve viver. O cristão não deve jamais ser confundido como um filho das trevas. Ele deve ser diferente, completamente diferente. Ele deve viver tal como Jesus. E aí Paulo diz aí, finalizando, no versículo 14, Paulo diz que nós devemos ter a conduta aqui de revestirmos do Senhor Jesus. Olha o versículo 14, ele diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, veja, amado, que nós devemos nos revestir do Senhor Jesus. Amado, as pessoas devem olhar para nós que somos salvos, olhar em nós e realmente ver Cristo Jesus em nós. Nós devemos ser as cartas vivas, né? Expressando a realidade de Cristo Jesus. Nós devemos ser o sal dessa terra, a luz para este mundo. Nós devemos ser verdadeiros cristãos. Lembra, né? Nós sempre temos falado sobre isso, mas cristão significa um Cristo menor, né? Um Jesusinho. Não é assim? Nós devemos ser assim. As pessoas devem olhar e falar: não, aquele ali verdadeiramente é um cristão. Será que as pessoas têm olhado para as nossas vidas e têm visto essa diferença em nós? Será que a forma como nós temos nos relacionado nos diversos tipos de relacionamento que nós temos, será que esse relacionamento que nós temos tido, será que este relacionamento tem glorificado o nome de Deus? Tem sido, de fato, uma bênção para o reino de Deus? Ou será que nós estamos vivendo, né, tal como o ímpio, em desonestidade, em tantos pecados, os quais as pessoas não conseguem ver a glória de Deus reluzindo nas nossas vidas? Amados, nós devemos andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, agir como Jesus agiu, sentir até mesmo o que Jesus sentiu. Ou seja, a vida cristã, ela é resumida desta forma. A vida cristã, a verdadeira vida cristã, é Jesus vivendo em nós. Literalmente, irmãos. É Jesus vivendo em nós, ou Jesus vivendo através de nós. Eu sei que Ele vive, independentemente, mas as nossas ações devem ser uma manifestação até mesmo da pessoa de Jesus que vive em nós. Que Deus nos ajude, né, a termos um relacionamento correto em todos os pontos da nossa vida. Vamos orar?